Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, de 38 a 41. O banquete da morte é o título deste sermão. Diz assim a palavra: Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse a seu moço: Põe a panela grande ao lume no fogo e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, ou colossíntidas, algumas versões colinticitas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado ou do cozido, exclamaram: Morte na panela, o homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém. Esse texto é um texto assim bem interessante, porque ele registra algo histórico nas andanças do profeta Eliseu. Eliseu é um profeta assim bem excêntrico, bem diferentão dos demais profetas. É exatamente o Eliseu que, quando cai um machado de ferro num lago, faz o machado flutuar. O Eliseu é uma espécie de um profeta mágico, é um profeta meio que David Copperfield. Ele deveria ser chamado pelos seus amigos de os mais brincalhões da turma, porque aqui é uma escola de profetas, e tem muitos seminaristas aqui estudando com Eliseu. E se tem um povo bagunceiro e zoeiro, são seminaristas. Certamente, entre eles diziam: está chegando o professor David Copperfield. Eliseu era o nome dele. E Eliseu está nessa caminhada com seus discípulos, com os seus seminaristas, nessa escola de profetas, e eles estão vivendo um tempo de muita fome em toda a terra. E eles estavam com fome, porque ser seminarista, jejum, oração, aprendizado, numa terra sedenta, onde não há alimento, gera muita fome. E Eliseu olha para o rostinho de todos os seus alunos e percebe a fome estampada no rosto deles. Ele olha para Geazi, o seu imediato, o seu secretário, e fala para Geazi: Geazi, pega uma panela grande, coloca no fogo, vai apanhar algumas coisas para fazer um cozido para os meus alunos. Então Geazi vai, pega algumas ervas, há escassez em toda a terra. Eles acham então um fruto vermelho, uma planta que aparece algumas vezes no Oriente Médio, em algumas narrativas do Antigo Testamento sobretudo. Uma plantinha que tem uma cor assim avermelhada, uma cor bonita, viçosa, parece que é algo bom para ser comido. Ele pega aquela planta e pensa: vou levar, vou fazer um ensopado disso aqui e a galera vai ficar feliz da vida. E ele leva então aquela planta, faz um cozido, coloca na panela, todos se assentam e começam a comer, até que alguém que tem um conhecimento sente o gosto amargo e lembra-se então de algumas especiarias, algumas ervas danosas, venenosas, e grita ao profeta: morte na panela, tem morte na panela, parem de comer. E eles param de comer. O profeta vem, e Eliseu é o cara esquisito que eu disse. Ele olha para a panela e pede: me tragam farinha. Parece até que Eliseu é um masterchef. Parece até que Eliseu é um cara formado em bioquímica. Ele vai fazer alguma coisa interessante. E ele joga então farinha na panela, e aquela farinha, de uma forma muito especial, suga, puxa, extrai o veneno que havia na panela. E Eliseu então pode dar de comer ao povo. E eles comem, e ninguém
morre. Muito provável que a farinha aqui, num pensamento assim racional, tivesse a força de sugar de fato. Já colocou farinha no feijão? Se você exceder, a farinha vai sugar do feijão todo o seu caldo. As irmãs que sabem que quando faz uma sopa um pouco salgada, quer extrair o sal, joga batata na sopa, joga farinha na sopa também, tira então a farinha traz consigo o sódio. É possível que tenha acontecido isso, ou talvez aquela farinha tivesse uma espécie de química neutralizante daquele veneno. Pode ser também que isso tenha acontecido. Eu fico com a terceira hipótese, que é a hipótese do sobrenatural, porque a gente está falando de Eliseu, a gente está falando num tempo onde as pessoas não tinham conhecimento tão técnico, tão empírico, tão científico para saber das coisas. Eu acredito neste sobrenatural da farinha interagindo ali com aquele guisado, com aquele cozido, tirando o veneno. E Eliseu, na palavra profética, dá de comer ao povo, dá de comer aos meus alunos, e eles não morreram. Da mesma forma que ele joga um pedaço de madeira, de pau, no lago e sobe então um machado de ferro. Nessa mesma perspectiva do mistério, nessa mesma perspectiva de algo milagroso, miraculoso, Eliseu então tem um dos seus ofícios proféticos incríveis ali com os seus alunos. Eu acredito nessa terceira hipótese, mas a pergunta que se faz é: o que isso tem a ver comigo e com você? Que essa história nos impacta de certa forma. Se nós estamos no Brasil, um país onde nós temos acesso a muita comida, onde nós não passamos necessidades, não passamos fome, não comemos veneno, não temos que articular os ingredientes que temos em casa para de alguma forma assim poder comer aquilo que temos ou possuímos ou aquilo que tivemos acesso. Nesse sentido, nós de fato não temos nada a extrair do texto, mas sobretudo, nós estamos num tempo no mundo onde existe uma fome generalizada em vários aspectos, em várias esferas, em várias capilaridades que pode atingir a nossa vida. Fome de sentimentos, das mais variadas carências, carências de amor, carências de afetividade, carências emocionais, fome mesmo, porque hoje a Organização Mundial de Saúde diz que existem 800 milhões de pessoas passando fome em toda a Terra. A sua grande maioria são crianças que passam fome. E eles dizem que a cada minuto 26 mil pessoas, quase todas elas crianças, morrem de fome. Existe fome também na Terra. Existe fome de Deus, fome de sentidos na vida. Pessoas que estão procurando Deus nas várias matizes religiosas, nas várias religiões, procurando Deus no gado, na pedra, no sol, procurando Deus em cristais, procurando Deus em religiões chamadas evangélicas, procurando Deus em pastores, procurando Deus em vídeos, procurando de alguma forma Deus, tateando, como o apóstolo Paulo diz, como que se pudessem achar. E nessa tentativa de saciar qual for a sua fome, nós corremos um grande risco nesta demanda tão natural da vida, de trazer para dentro da panela veneno, trazer para dentro da nossa vida coisas que vão gerar morte em nós, vão trazer morte para a nossa existência. E isso às vezes se torna até legítimo, quando que por muitas vezes, na tentativa de acertar, na tentativa de saciar a fome, nós acabamos nos matando. Não só matando a fome, como matando a nossa existência, matando a nossa vida. Quantas pessoas que se sentiram só, carentes, e que olharam para o outro indivíduo e pensaram assim: na falta de tu, vai tu mesmo. Porque eu tenho uma carência, eu preciso ser suprido, e vai lá e se envolve, e aquilo se torna tão pior, tão nocivo quanto o seu estado primário da vida ou da existência.
Quantas pessoas que na tentativa de matar a sua fome pessoal, a sua fome que é gerada aqui, acabam comendo de tudo, comendo lixo, coisas tóxicas, coisas que trazem malefício para a vida, vão ingerindo veneno e se matando aos poucos. Quantos de nós, sentindo fome, já fomos comer no Habib's? Oh, brincadeira. É bom, Habib's é bom. Minha esposa gosta do Habib's, eu sempre fujo. Eu fico torcendo, Senhor, que ela não fale o Habib's. Mas a gente sempre cede, a gente vai para o Habib's. O bônus é que é barato. Compra uma esfirra, vem duas. Mas a verdade é que nós muitas vezes, na tentativa de saciar uma demanda tão lógica da nossa existência, nós colocamos para dentro veneno. São nos relacionamentos, no trabalho, na religião, nas doutrinas que nós vamos absorvendo como coisas santas e coisas de Deus, e às vezes pensamos que nós estamos caminhando para a libertação da nossa salvação, quando na verdade nós estamos entrando em uma prisão, pensando ser pessoas ou pastores de Deus, são generais, coronéis, patrões da tua alma, do teu espírito. Neste tempo de grandes carências e de grandes fomes, os discípulos comem tudo aquilo que lhe é servido. E isso, nesse sentido, tem muito a ver comigo e tem muito a ver com você, tem a ver com as nossas experiências. Morte na panela. Quantos estão comendo, veneno? Quantos estão vivendo esta experiência de vida que vai trazendo morte, que estão em grandes banquetes se servindo de morte, se servindo de algo que lhes matam, que lhes tiram a vida, que lhes tiram o sabor da existência e sem saberem estão caminhando a passos largos para a sua morte. E quando eu olho para esse texto, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser pensar em Jesus, a não ser pensar que de alguma forma Ele é exatamente esse milagre que transforma aquilo que é veneno em uma coisa saudável, em uma coisa boa, em algo que agora eu posso comer, porque Ele entrou com a sua providência, sugou, tirou, aniquilou o veneno, e agora eu posso usufruir daquilo que Ele está me servindo, daquilo que Ele me deu. E nesse sentido, olhando para o verso de número 41, o profeta diz: trazei farinha, trazei farinha. A gente sabe que o Evangelho de João chama Jesus de o pão vivo que desceu do céu. Trata Jesus como pão, pão é feito do trigo, e numa analogia, olhando para essa farinha e pensando em Jesus como o trigo real e verdadeiro, aquele trigo que entra com a sua providência nas nossas relações, sejam elas quais forem, é exatamente Ele que aniquila, que tira, que suga, que traz para si o veneno da nossa existência, e colocando agora em nós a sua essência salvadora, trazendo agora em nós a sua vida, fazendo com que a gente possa então viver nessa vida tão fugaz, tão difícil, de uma forma viva, não de uma forma morta, podendo nós, eu e você, vivermos de uma forma tão encantadora. A farinha, aqui nesse texto, numa questão análoga, é Jesus. Ele é o trigo, é a farinha da vida, da nossa existência. Aleluia! Mas se você colocou na sua cabeça que Jesus é a farinha e você pensou na farinha de mandioca, porque é possível. Quantos nordestinos nós temos aqui? Eu acho que a maioria, se não é de lá, tem uma descendência de lá. E a mandioca é uma raiz, certo?
Essa é a minha versão pentecostal. Ele é a farinha, a raiz de Jessé. Jesus é a farinha que livra a nossa vida. É a farinha que transforma as nossas existências erradas, venenosas, daquilo que nós comemos e absorvemos, aquilo que nós fizemos e decidindo por coisas ou questões que iriam trazer vida sobre nós, mas contudo decidimos errado. Jesus é exatamente esta essência que vem e que suga, que tira então todo o veneno da nossa existência, trazendo então vida, vigor e alegria. Não tem como não pensar no Evangelho de João, olhando para esse texto, capítulo 3, verso 14, da forma como Moisés levantou uma serpente lá no deserto, e olhando as pessoas para a serpente, atraídos pela serpente, eles foram curados. Da mesma forma, importa que Jesus seja levantado, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna. E esse texto do Evangelho de João é extraído dentro de um contexto onde o povo, no tempo de Moisés, não queria mais viver a palavra de Deus. E por não estarem mais dentro da palavra de Deus, veio um monte de serpentes que invadiam as suas casas, as tendas, e eles começaram a ser picados por cobras, como que se uma grande praga tivesse instalado naquele tempo. E eles começaram a procurar a Moisés, e Deus fala com Moisés, e Deus diz o seguinte: Moisés, levanta uma serpente lá no deserto, e todo aquele que for picado pela serpente, ao olhar e pela fé contemplar aquela serpente, ele será curado. E assim Moisés fez. Aquela serpente fora levantada, e todos que eram picados, uma espécie de um soro, ao olharem para a serpente que fora levantada no deserto, eles eram curados, e o veneno das serpentes já não tinha mais efeito. Olha só que sistema de saúde incrível, não é verdade? Hoje todo mundo correndo atrás de picadinhas, sarampo. Lá naquele tempo a tecnologia era outra. Era simplesmente passar, olhar e ser curado. Era assim que funcionava o sistema de saúde lá de Israel. Pelo menos dentro dessa perspectiva. E eles eram curados. A identificação. Aquela serpente no deserto era a identificação. Aquela serpente sugava o veneno que as pessoas tinham ingerido. Eu creio, queridos irmãos, que Jesus é exatamente aquele que se identifica comigo e com você, e que suga todo o veneno da nossa existência, trazendo vida, gerando vida em mim e em você. Jesus é exatamente aquele que se identificou comigo e contigo, que entrou na panela. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele então, através da identificação, absorveu todo o veneno da nossa existência, e nele nós fomos salvos. E nele nós fomos curados, e nele agora nós temos vida. Aquilo que nos matava já não nos mata mais, porque nós recebemos nele vida eterna. Isso é poderoso demais. Essa compreensão de que Jesus é aquele que entra na panela da nossa existência, é aquele que suga as nossas relações mais perniciosas, mais nocivas, mais venenosas. Quando nós temos essa noção de que nós temos que trazer para dentro da nossa vida este trigo, esta raiz de Davi, este pão maravilhoso que sacia a nossa fome, quando nós começamos a ganhar essa dimensão, a nossa existência passa a ter outro sabor. Já não ouvimos mais gritos de morte na panela, ouvimos gritos de vida na existência. Já não estamos mais num banquete de morte, vivendo a morte,
Já não estamos mais nos nossos delitos e pecados. Agora nós temos vida, porque Cristo entrou na nossa existência, Cristo entrou na nossa vida e sugou, absorveu todo o castigo, todo o pecado. Ele tirou, Ele atraiu para si e levou lá na cruz e expôs publicamente, trazendo a mim e a você salvação, trazendo a mim e a você vida. E a primeira coisa que eu posso aplicar dentro desse texto é que Jesus é aquele que tira a fome de todo aquele que busca salvação para a sua vida, para a sua existência. Salvação. Hoje em dia, irmãos, tem tanta gente comendo veneno, pensando estarem comendo uma comida saudável. Tantas doutrinas malucas, tantos pensamentos loucos que nós vamos vendo no arraial cristão, neste celeiro de neuroses religiosas, de neuroses espiritualistas, que não tem nada a ver com Deus, mas que em nome dele, em nome da fome do povo, vão se instalando nos corações. Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Cristo Jesus. Não existe pastor, não existe igreja, não existe dogma, não existe religião, não existe nada que seja mais santo e mais poderoso do que o nome de Cristo Jesus. Ele é o nome mais poderoso, Ele é aquele que salva, aquele que redime, aquele que se identifica comigo, aquele que veio à minha panela trazer vida, uma vida abundante. Jesus Cristo é a salvação. Não existe outro nome dado entre os homens da qual sejamos salvos. Segunda conclusão que eu tiro desse texto é que não importa quanto de veneno você trouxe para dentro da tua panela e para dentro da sua vida, que não possa acontecer um milagre através do nome de Jesus, que Ele não possa resolver, que Ele não possa modificar, que Ele não possa trazer um novo colorido, um novo sabor, que Ele não possa restaurar as vitaminas, que Ele não possa gerar vida. Não existe nada, não existe nada, não existe um casamento que perdeu o sabor, que Ele não possa entrar com a sua providência, transformando a água em vinho, transformando aquilo que era morte, aquilo que era tristeza, em alegria. Não existe nada que Ele não possa vir com a sua providência miraculosa e transformar. Jesus é aquele que transforma, é aquele que faz milagres. E se nós assim crermos, de fato Ele fará. Se nós assim crermos, que Ele entra na nossa vida, na nossa existência, para trazer milagres, de fato assim se fará. Às vezes nós pensamos que somos, sabe, aquela síndrome tão antiga, conhecida entre os cristãos, a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, vivi assim, eu vou morrer assim. E nada vai mudar, o casamento não muda, o trabalho não muda, a minha vida não muda, nada muda. Isso é um pensamento, psiquismo diabólico. Jesus muda, é por Jesus, Jesus muda você, Jesus muda a sua vida, Jesus muda a sua essência, Jesus muda o seu caráter, Jesus muda a sua forma de enxergar a si, de enxergar aos outros e de enxergar a Deus. Jesus muda todas as coisas. Jesus mudou o coração de Saulo, o transformando em Paulo. Jesus muda, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar todas as coisas, basta você crer. Pode mudar a tua profissão. Jesus me ajuda a mudar a minha forma de enxergar a minha vida, a minha existência, aquilo que está à minha volta. Muda, Jesus, muda-me, Jesus, muda-me. Hoje eu meditava sobre a história de Maria Madalena no Evangelho de João.
por 4 vezes aproximadamente, ela é interpelada de forma tão miraculosa, mas ela foi visitar Jesus que estava morto no túmulo. A mente dela estava já programada a visitar aquele que morreu. Ela chega, um anjo, segundo o Evangelho de Mateus, se apresenta como um relâmpago. E ela pergunta do morto, não percebe a visitação do anjo. Depois, ela ouve uma voz, ela pensa que é o jardineiro que está falando com ela, é o próprio Jesus. Depois ela pergunta, aonde que está Jesus? O anjo se apresentando, Jesus falando, ela falando com o jardineiro que era Jesus. Mas a mente dela estava tão presa em que Jesus havia morrido que ela em nenhum momento pensou que ele tinha ressuscitado, que era domingo, que era o 3º dia. Já aconteceu com você de estar conversando na sexta-feira e de repente o assunto parou, ele não terminou, o assunto parou. Você esqueceu o nome de alguém, esqueceu o que estava falando, e de repente passa 2 dias e você na relação ali pessoal com a esposa, com o filho, você fala o nome e aquilo já liga a conversa anterior. E a conversa então continua. Já aconteceu isso com vocês? Acho que é normal, né? Nas relações. Uma palavra interrompida, que foi uma vírgula colocada, o assunto continua 2, 3 dias depois. A Maria Madalena, ela não percebeu isso. E mulheres são bem sensíveis para isso. Mas ela não percebeu isso. Ela não percebeu que Jesus havia dito, olha, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Eu não vou estar lá naquele túmulo, hein? Aguardem. O domingo vai chegar. Aleluia. Eu não vou estar lá. Eu não estarei lá. Mas ela não percebe aquilo e ela ficou com a sua mente programada na morte. Quantos de nós aqui estamos com a mente programada na morte, sabe? Olhando o veneno dentro da panela, achando que a gente vai morrer mesmo, eu tenho que comer isso, e eu vou viver isso na minha vida, porque eu nasci assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu irmão é assim, e eu vou viver assim. Então isso vai ganhando um vulto e uma proporção dentro de nós, e nós vamos formando teologias para justificar isso. É maldição hereditária, é a maldição até a 4ª, 5ª geração. Vamos inventando isso, como que se Jesus não fosse poderoso para aniquilar toda essa existência equivocada, esse programa maligno que nós temos na nossa mente. Jesus te fez uma nova criatura, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua existência, Ele pode mudar todas as coisas. Ser programado com a mente de Cristo, Ele pode mudar você. Ele pode mudar você. E uma terceira e última conclusão que eu quero extrair desse texto é que aquilo que era um banquete de morte passou a ser um banquete de vida. Aquilo que não tinha sabor, aquilo que havia repulsa, passou agora a saciar a fome dos seus discípulos, daqueles que estavam ali naquela escola de profetas. Aquilo que hoje está roubando a tua alegria é exatamente isso que vai trazer felicidade, alegria para a tua existência. Jesus entrando com essa providência, eu tenho certeza que não só a minha vida será outra, que não só aqueles que estão à sua volta serão outros, mas esta igreja será outra, para a glória de Deus Pai. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Foi cantada uma canção em nome do Senhor Jesus. Eu quero me entregar para sempre ao meu Deus. Vou pedir ao ministério que cante essa canção mais uma vez. E à medida que essa canção for sendo entoada, se você sentir no seu coração, de vir aqui à frente para nós orarmos juntos, para clamarmos a Deus, Senhor, entra na panela da nossa vida, entra na nossa existência,
com o trigo verdadeiro, com o trigo real, com o trigo poderoso, com esta farinha de trigo que é o pão da vida, Cristo Jesus. Entra com o teu poder sobre nós e muda em nome de Jesus. E se você sentir isso no seu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você, quero orar por você, quero orar por minha vida. Porque existem algumas áreas, sabe, que são venenosas, danosas. E às vezes a gente não quer que Jesus entre, sabe? Porque existe veneno que é bom. Existe veneno que é bom, essa é a verdade. Você gosta do Big Mac? É bom, aquilo faz um mal danado. Existem coisas que são gostosas, mas são danosas. E a gente não quer que Jesus venha, sabe? Entra na panela não, Jesus, tá bom assim. Mas isso vai te matar aos poucos. Eu não tenho pressa de morrer, Jesus. Eu conversava com uma pessoa e ela tinha o hábito do fumo, fumava bastante. E ela dizia: pastor, mas o cigarro me traz uma paz, uma tranquilidade, tira a minha ansiedade. É muito bom fumar, dizia ela. Eu falei: mas o cigarro está te matando, está acabando com você, sua pele está ficando zoada, você percebe? Tua boca resseca, teu hálito não é o mesmo, pode ter certeza. Teu pulmão está zoado, está te matando, não é legal. Sua saúde está sendo danificada, não é legal. Mas ela dizia: mas é gostoso. Nem tudo que é bom, que é gostoso, traz benefício. Então, a gente não quer que Jesus entre, sabe? Não quer que Ele mude. Mas eu sei que Ele pode mudar. A gente tem que dar um passo na direção dEle e convidá-lo para entrar com esta providência, em nome de Jesus. Enquanto cantarmos a canção, se você sentir no seu coração, vem aqui à frente, vamos nos entregar ao nosso Deus.